Você já teve a sensação de que alguma coisa mudou dentro de você, mas não conseguiu explicar exatamente o que era? Não é tristeza, também não é felicidade. É apenas uma impressão de que aquilo que antes fazia sentido já não desperta o mesmo interesse. Se você já passou por isso, continue comigo até o final, porque hoje nós vamos entender por que essa sensação pode ser um dos sinais mais importantes de crescimento pessoal. E quando você enxergar isso com clareza, talvez passe a olhar para a sua própria vida de uma forma completamente diferente. Você já teve a sensação de que alguma coisa mudou dentro de você, mas não conseguiu explicar exatamente o que era? Não é tristeza, também não é felicidade. É apenas uma impressão de que aquilo que antes fazia sentido já não desperta o mesmo interesse. Muita gente interpreta esse momento como desânimo ou perda de motivação, mas a verdade é que ele pode marcar o início de uma transformação importante. Nem sempre a mudança começa quando algo acontece ao nosso redor. Em muitos casos, ela começa na maneira como passamos a enxergar a nossa própria vida. O cérebro humano está em constante adaptação. A psicologia explica que nossas experiências mudam a forma como pensamos, sentimos e tomamos decisões. Isso significa que, conforme amadurecemos, nossos objetivos, prioridades e até nossos valores também podem mudar. Esse processo costuma ser lento e discreto. Não existe um dia específico em que você acorda completamente diferente. A mudança acontece aos poucos, em pequenas escolhas, em novas reflexões e na forma como você reage às situações do dia a dia. É justamente por isso que tantas pessoas ficam confusas quando entram nessa fase. Elas esperam que uma grande transformação venha acompanhada de um acontecimento marcante, mas a realidade costuma ser bem diferente. Primeiro muda a maneira de pensar, depois mudam as decisões. Só mais tarde aparecem as mudanças que podem ser vistas por outras pessoas. Esse padrão é observado em diversas pesquisas sobre desenvolvimento humano e crescimento psicológico, que mostram que a transformação interna normalmente acontece antes das mudanças externas. Talvez você tenha percebido que algumas coisas que antes ocupavam sua mente já não têm o mesmo peso. Opiniões que antes incomodavam tanto, agora passam mais rápido. Situações que tiravam seu sono começam a perder força. Isso não significa que os problemas desapareceram. Significa apenas que você começou a desenvolver uma forma diferente de lidar com eles. Esse é um dos sinais mais claros de amadurecimento emocional, embora muitas pessoas deixem esse detalhe passar despercebido, porque estão ocupadas procurando mudanças maiores. E existe um detalhe importante que poucas pessoas entendem nesse momento. Quando essa transformação começa, ela pode trazer uma sensação estranha de perda. Você pode acreditar que está ficando menos determinado, menos ambicioso ou menos disposto a lutar pelos seus objetivos. Mas será que é isso mesmo que está acontecendo? Ou será que você apenas está deixando para trás uma versão de si mesmo que já não faz mais sentido? Existe um momento em que muitas pessoas começam a acreditar que perderam a ambição. Elas continuam trabalhando, estudando, cuidando da família e cumprindo suas responsabilidades, mas já não sentem a necessidade de provar seu valor o tempo todo. Em vez de enxergar isso como um sinal de amadurecimento, acabam pensando que algo está errado. A verdade é que crescer também significa mudar a forma como você mede o próprio sucesso. Aquilo que antes parecia essencial pode simplesmente deixar de fazer sentido conforme sua experiência aumenta. A psicologia mostra que nossa motivação muda ao longo da vida. Quando somos mais jovens, é comum buscar reconhecimento, aprovação e resultados rápidos. Com o tempo, o cérebro passa a valorizar mais aquilo que gera estabilidade, propósito e bem-estar. Não é porque a vontade de vencer desapareceu. Ela apenas deixou de depender da opinião dos outros. Essa mudança acontece de forma natural e faz parte do desenvolvimento emocional de qualquer pessoa. Outro ponto importante é que nosso cérebro foi programado para economizar energia.
Quando percebemos que insistir em determinadas situações só gera desgaste, ele começa a procurar caminhos mais inteligentes. Isso não é preguiça, é adaptação. A neurociência explica que o cérebro aprende continuamente com as experiências vividas e ajusta nossos comportamentos para evitar esforços desnecessários. Em muitos casos, parar de insistir em algo que claramente não funciona é um sinal de inteligência emocional, não de desistência. O problema é que muita gente foi ensinada a acreditar que sucesso depende apenas de trabalhar cada vez mais, suportar mais pressão e nunca parar. Claro que esforço continua sendo importante, mas esforço sem direção pode apenas aumentar o desgaste. Grandes profissionais, atletas e pesquisadores costumam destacar que evolução não depende apenas da quantidade de trabalho, mas também da qualidade das decisões. Saber quando insistir e quando mudar de estratégia faz toda a diferença. Mas existe uma consequência desse processo que costuma confundir ainda mais. Quando você deixa de viver em constante estado de luta, surge uma sensação de vazio que parece difícil de explicar. É como se sua mente estivesse esperando o próximo problema aparecer a qualquer momento. Quando alguém passa muito tempo enfrentando dificuldades, o cérebro começa a tratar o estado de alerta como algo normal. Isso acontece porque ele aprende com a repetição. Se durante meses ou anos você precisou resolver um problema atrás do outro, sua mente passa a acreditar que viver significa estar sempre preparado para a próxima dificuldade. Esse mecanismo é estudado pela neurociência e pela psicologia como uma forma de adaptação. Ele ajuda em momentos de perigo, mas pode continuar ativo mesmo quando a situação já mudou. É por isso que muitas pessoas sentem dificuldade em aproveitar os momentos de calma. Quando finalmente tudo parece estar entrando nos trilhos, surge um pensamento dizendo que alguma coisa vai dar errado. Mesmo sem nenhum motivo concreto, a ansiedade aparece. Não porque o futuro realmente seja uma ameaça, mas porque o cérebro ainda está funcionando com as regras que aprendeu no passado. Ele continua procurando sinais de perigo, mesmo quando eles já não existem. Esse comportamento também explica por que algumas pessoas criam preocupações desnecessárias. A mente acostumada com conflitos sente dificuldade em aceitar períodos de tranquilidade. Ela interpreta o silêncio como algo temporário e passa a procurar problemas onde talvez não haja nenhum. Aos poucos, isso impede que a pessoa aproveite as oportunidades que surgem, porque ela está ocupada tentando prever acontecimentos que podem nunca acontecer. Enquanto o corpo está vivendo o presente, a mente continua presa em uma realidade antiga. A natureza mostra um princípio parecido. Uma árvore não cresce durante a tempestade. Ela resiste à tempestade. O crescimento acontece depois, quando as raízes continuam absorvendo água, nutrientes e fortalecendo sua estrutura. Com as pessoas acontece algo semelhante. Os momentos difíceis desenvolvem resistência, mas é durante os períodos de estabilidade que conseguimos organizar os aprendizados, fortalecer nossa saúde emocional e construir uma base sólida para a próxima etapa da vida. Descansar também faz parte do crescimento, e isso é confirmado por estudos sobre memória, aprendizagem e recuperação do cérebro. Mas existe um obstáculo ainda mais profundo. Mesmo quando a vida melhora e a mente começa a se acalmar, muitas pessoas continuam carregando uma versão antiga de si mesmas. Elas já mudaram por dentro, mas continuam se enxergando através das experiências que viveram anos atrás. Mesmo quando uma pessoa muda por dentro, existe um hábito que pode impedir essa transformação de aparecer na prática. Continuar contando para si mesma a mesma história de sempre. Frases como "eu nunca consigo", "eu sempre estrago tudo", "esse é o meu jeito" ou "eu nasci assim" parecem inofensivas, mas têm um efeito poderoso. A psicologia cognitiva mostra que a maneira como interpretamos nossa própria história influencia diretamente nossas decisões. Em outras palavras, a forma como você conversa consigo mesmo ajuda a construir a pessoa que você acredita ser. O cérebro funciona criando padrões.
Quanto mais um pensamento é repetido, mais fácil ele se torna. Esse processo acontece porque as conexões entre os neurônios ficam mais fortes com a repetição, um fenômeno conhecido como neuroplasticidade. Isso é excelente quando desenvolvemos bons hábitos, mas também pode manter vivas crenças que já não representam quem somos. Muitas pessoas cresceram, aprenderam e amadureceram, mas continuam agindo como se ainda fossem aquela versão antiga que tinha medo, insegurança ou acreditava que nunca seria suficiente. É importante entender que o passado tem valor. Ele ensina, fortalece e mostra o quanto você conseguiu suportar. O problema começa quando ele deixa de ser uma lembrança e passa a definir todas as escolhas do presente. Imagine alguém que sofreu uma grande decepção e anos depois ainda evita confiar nas pessoas por acreditar que tudo terminará da mesma forma. A experiência serviu como aprendizado, mas a identidade ficou presa naquele momento. O passado passou a comandar decisões que deveriam ser guiadas pela realidade atual. O crescimento verdadeiro acontece quando você reconhece sua história sem permitir que ela determine seu futuro. Isso não significa ignorar erros ou fingir que as dificuldades nunca existiram. Significa aceitar que você já não é exatamente a mesma pessoa que viveu aquelas situações. Cada desafio enfrentado trouxe conhecimento, experiência e uma nova forma de enxergar a vida. Quando essa percepção chega, muitas limitações começam a perder força naturalmente, porque deixam de fazer sentido para a pessoa que você se tornou. E é nesse ponto que acontece uma das mudanças mais importantes de todas. Você para de buscar uma vida que impressione os outros e começa a construir uma vida que faça sentido para você. Essa troca de prioridade muda a maneira de trabalhar, de escolher amizades, de cuidar da saúde e até de definir o que significa sucesso. Depois de tudo o que conversamos até aqui, fica mais fácil entender que a maior prova de crescimento não está no que você conquistou, mas na pessoa que você se tornou durante o caminho. Existe um momento em que você percebe que já não reage da mesma forma às dificuldades. Aquilo que antes roubava sua paz por dias, agora é resolvido com mais equilíbrio. As críticas deixam de definir seu valor. A necessidade de agradar todo mundo começa a desaparecer. Essas mudanças parecem pequenas, mas são elas que transformam uma vida inteira ao longo do tempo. A ciência do comportamento mostra que nossa identidade é construída pelas escolhas que repetimos diariamente. Não somos definidos por uma única decisão, mas pelo conjunto de hábitos que cultivamos. Cada vez que você escolhe proteger sua paz em vez de alimentar um conflito, cuidar da sua saúde em vez de ignorar seus limites, ou seguir seus valores em vez de buscar aprovação, seu cérebro fortalece novos caminhos neurais. Aos poucos, essas escolhas deixam de exigir esforço e passam a fazer parte de quem você é. É por isso que o crescimento verdadeiro raramente chama a atenção no momento em que acontece. Ele aparece nas pequenas atitudes, na conversa que você decide não prolongar, na preocupação que você escolhe não alimentar, na coragem de dizer não quando antes dizia sim, apenas para evitar conflitos, na capacidade de reconhecer seus erros sem transformar isso em motivo para desistir de si mesmo. São mudanças silenciosas, mas que alteram completamente a direção da vida. Talvez você tenha começado este vídeo acreditando que estava perdendo sua motivação ou ficando para trás. Mas ao olhar para tudo o que vimos, existe outra possibilidade. Talvez você esteja entrando em uma fase em que o objetivo deixa de ser provar alguma coisa para os outros e passa a ser construir uma vida que realmente combine com seus valores. A maturidade não elimina os sonhos. Ela apenas faz com que você escolha sonhos que tragam significado e não apenas reconhecimento. Quando isso acontece, o sucesso deixa de ser medido pelos aplausos e passa a ser medido pela tranquilidade de viver de acordo com aquilo em que você acredita. Antes de encerrar, eu quero deixar uma reflexão. Talvez a mudança que você tanto esperava não esteja nas circunstâncias ao seu redor, mas na forma como você passou a enxergar a si mesmo. Quando a perspectiva muda,
as decisões mudam. Quando as decisões mudam, a direção da vida também muda. E é assim, passo a passo, que um novo capítulo começa. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se este vídeo trouxe uma nova forma de enxergar a sua caminhada, deixe seu comentário contando qual parte mais falou com você. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.